Olá! Hoje o vídeo é continuação do livro Não Me Faça Contar Até 3. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre a parte 2. A parte 2 ela tem como tema geral como repreender biblicamente. E a parte 2 ela começa na página 71 com o capítulo 5, onde o tema do capítulo 5 é domando a língua. Neste capítulo, a autora vem expor a nós, pais e mães, o entendimento que a língua ela tem o poder de destruir ou edificar a vida da criança. Na página 71, ela traz uma pequena citação sobre a língua, onde ela diz: assim como uma pequena faísca pode incendiar e destruir uma floresta inteira, os dardos inflamados da língua também podem destruir aqueles que mais amamos. No entanto, quando usada corretamente, a língua pode produzir frutos que curam, confortam e estimulam aquele que mais amamos. Neste mesmo capítulo, onde ela vem dizer para a gente tomar cuidado com a língua, ela diz que Deus nos deixou dois métodos de sabedoria para educar nossos filhos, que o primeiro é a vara e a repreensão. Só que neste capítulo de hoje, nessa parte 2, ela vai abordar somente a parte da repreensão. O método sobre a vara, ela vai trazer na parte 3, que será o próximo vídeo, que eu voltarei aqui falando somente sobre a parte da vara, mas hoje é somente sobre a repreensão. Como nós pais e mães devemos agir e repreender nossos filhos, né? Ela diz aqui ainda, na parte sobre a repreensão, aqui no livro, onde ela diz: repreensão é expressar verbalmente a outra pessoa de que forma ela violou a palavra de Deus. Ela traz até uma citação de Provérbios 29:15, onde diz: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar sua mãe. Aqui neste mesmo capítulo, na página 74, ela vem falar sobre o propósito da disciplina, que o propósito da disciplina em disciplinar nossos filhos é fazer com que eles vejam Deus e desejam sempre praticar aquilo que Deus deixou a nós, a buscar essas práticas cristãs e não de distanciar nossos filhos das práticas do Senhor. Na página 74, ela traz uma citação de um livro em que se chama Os Deveres dos Pais. Ela diz: instrua continuamente com este pensamento diante de seus olhos. A alma do seu filho é a primeira coisa a ser considerada, em cada decisão que você tomar acerca deles, em todo plano, esquema e arranjo que lhes disser respeito. Não deixe de fora esta pergunta poderosa: como isso afetará as suas almas? Porque quando ela traz aqui essa pequena citação desse livro, ela diz que nós, como os pais, devemos sempre almejar alcançar a alma de nossos filhos, que sempre ao corrigir, disciplinar ou repreender nossos filhos, que este seja o foco. Se aquela repreensão está fazendo eles desejar algo a Deus, que é realmente algo que está impedindo eles de conhecer verdadeiramente e viver as práticas cristãs, ou se aquela repreensão que eu estou tomando é simplesmente devido ao meu objetivo pessoal, o que eu desejo, o que eu quero. Entendeu? Então a gente temos que sempre trazer essa pergunta a nossos corações, se aquela repreensão é por causa de mim ou porque eu quero e desejo que meu filho venha conhecer e viver práticas cristãs verdadeiras. E nesse mesmo capítulo, onde ela fala sobre a repreensão, ela nos fala que quando nós vamos repreender nossos filhos, nós devemos repreendê-los conforme o contexto da história. Que conforme a criança está desobedecendo naquele momento a gente já introduz uma repreensão bíblica, uma repreensão cristã. Agora, quando a gente deseja repreender nossos filhos, simplesmente porque a gente queremos ensiná-los ou dar uma palestra, vamos dizer assim, porque vemos isso muito em pais e mães, onde eles aproveitam algum momento e quer dar uma aula para a criança, né? Como se a criança fosse entender aquilo. Sendo que aquilo é só apenas estamos
desperdiçando o nosso tempo, porque a criança ela irá aprender e entender melhor a repreensão conforme que ela está vivendo. Com um exemplo que ela traz é quando uma criança tem duas crianças, elas estão brigando, né? Estão brigando, querendo alguma coisa. Aquele contexto daquele momento, daquela briga, é a hora que nós pais entramos, repreendemos a criança conforme a postura errada que ela está tomando e mostrando para o caminho correto que ela deve seguir. E dando continuidade aqui sobre mais uma citação, na página 77, ela vai trazer 4 pontos para nós pais sobre os benefícios de repreender nossos filhos. Ela traz aqui na página 77. Primeiro, as crianças aprendem a como se tornar praticantes da palavra, em vez de apenas ouvintes. 2. As crianças compreendem melhor quando aprendem em uma situação prática. 3. As crianças ganham as habilidades de consubstanciar a palavra de Deus na vida diária. 4. As crianças estão mais bem equipadas para obedecer a Deus. Esses são alguns benefícios que ela traz, pontuando aqui para nós sobre a prática de repreender as crianças em algum contexto, em uma situação que ela está vivendo, e não a gente criar uma aula e querer dar sempre sermões fora de hora, fora de contexto, né? E na página 79, ela fala o seguinte: instruir nossos filhos é um processo. Continue a semear e lembre-se da lei da colheita. Você colhe o que planta. Onde ela traz essa citação aqui nesse livro falando que a gente não devemos nunca desistir de semear na vida dos nossos filhos, porque ele é um processo e a gente sempre tem a mentalidade, colhemos aquilo que plantamos, né? E neste mesmo capítulo, ela vem falando sobre como nós devemos ter piedade de nossos filhos ao instruí-los, porque muitas das vezes nós encontramos em uma situação onde a gente fala e ensina apenas uma única vez, e naquele mesmo contexto, se acontecer novamente, queremos que nossos filhos já agem corretamente conforme o que ensinamos eles apenas uma vez. Então ela vem dizer para que nós tenhamos esta piedade, não venhamos cobrar algo de nossos filhos, sendo que eles não irão aprender apenas uma única vez, que a gente sempre temos que ter essa mentalidade que iremos ter que ensinar 1, 2, 3, 10 vezes, quantas vezes for necessário, mas que a gente sempre tenha esse consentimento de piedade com eles, de olhar para eles e saber que eles estão precisando ainda de ser ensinados e termos essa esperança que em algum momento eles irão realmente aprender aquilo que estamos ensinando a eles. E na página 82, ela encerra o capítulo dizendo o seguinte: disciplina bíblica envolve corrigir o comportamento errado, praticando o comportamento correto, com a atitude certa, pelo motivo certo, até que o comportamento correto se torne um hábito. É o que eu acabei de comentar com vocês, né? Que a gente venha sempre falar, instruir a criança e não desistir, porque em algum momento eles irão aprender. Quando eles verem que aquilo ali sempre é algo que estamos cobrando deles, eles vão absorver verdadeiramente e praticar aquilo que estamos cobrando e instruindo eles a praticar. E no próximo capítulo, que é o capítulo 6, ela vem falar sobre o poder da palavra de Deus. Neste capítulo, na página 85, ela inicia dizendo: a razão pela qual a escritura é para ser utilizada na instrução dos filhos é encontrada em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Neste capítulo, ela vem discorrendo para a gente sobre o poder da palavra de Deus, que na palavra de Deus a gente encontramos tudo o que queremos ensinar aos nossos filhos e também a forma que devemos instruí-los a praticar a palavra de Deus. Na página 89, ela traz uma citação, o seguinte: cada vez que seu filho errar, não veja isso como uma tragédia sem esperança. Lembre-se de que não seria natural seu filho não pecar, porque afinal ele é um pecador.
ela traz aqui sobre essa citação do livro, onde dizendo que nós não devemos nos preocupar se nossos filhos errarem, e sim preocupar caso eles não errem, porque eles são pecadores, então eles sempre estarão pecando, né? De não talvez não de sempre da mesma forma, mas em pontos diferentes, mas sempre existirá um pecado. E nós devemos nos preocupar apenas em instruí-los e ter esperança que a palavra do Senhor em algum momento vai entrar no seu coração e não será necessário mais nós pais repreendê-los, porque eles já entenderam o que é a palavra do Senhor e como a palavra de Deus transforma. Porque se nós estamos instruindo, estamos mostrando sempre à luz da Bíblia o que Deus fala, em algum momento Deus vai agir no coração da criança, fazendo ela ter essa postura cristã. O que nós temos que ter é apenas esperança, porque o dever nosso é apenas instruí-los e falar a eles sobre Deus, mas quem vai agir nos corações deles no momento certo é Deus. Essa parte já não é nossa, é com Ele. É o que ela vem nos falar neste capítulo, no capítulo 6. Na página 99, na página 90, ela diz: Deus colocou os pais como autoridade sobre as crianças para ensiná-las, não para dar desculpa pelos seus pecados. Aqui, sobre essa parte aqui na página 90, ela traz um exemplo de um acontecimento que teve com ela, onde uma criança batia em outra criança. E a mãe, ao invés de repreender a criança, falar para a criança que ela não devia estar batendo a sua irmã, a mãe deu desculpa, dizendo que a criança estava com sono e também estava com fome. Então, devido à criança não ter esse autocontrole e demonstrar as suas emoções, ela demonstrou batendo na sua irmã. E ela pega e fala sobre isso, que nós pais devemos sempre estar atentos e não dar desculpas aos erros de nossos filhos. Na página 95 ela também diz: somos ferramentas utilizadas por Deus para extrair os calos do coração, mantendo o coração tenro e inclinado à obediência. Quando ordenados, que nossos filhos nos obedeçam. Estamos preparando-os para obedecer a Jesus, que é o nosso objetivo final. Ela vem dizer aqui que quando nós tivermos oportunidades de corrigir nossos filhos, que a gente venha repreendê-los por aquele erro que eles estão cometendo. E não simplesmente dando desculpas, como ele está com sono, ele está com fome, que eles devem aprender a ter autocontrole sobre eles e nos obedecer, independente da situação em que eles estejam passando. Devemos levar a criança a ter esse caminho de obediência a nós e autocontrole sobre eles mesmos. E o caminho de obediência a nós, quando fazemos com que os nossos filhos nos obedeçam, estamos levando eles a obedecer a Jesus também, que é o nosso objetivo final, que eles não apenas sejam obedientes a nós, mas sim a Cristo, conforme as suas palavras deixadas nas Escrituras, né? E dando continuidade nesse mesmo capítulo, ela deixa, para finalizar esse capítulo, ela diz: você nunca deve bater em seu filho sem lhe dizer exatamente o que ele fez de errado e o que ele pode fazer para agir corretamente. Ela diz, aqui finalizando o capítulo, sobre que devemos sempre repreender a criança antes de trazer algum castigo físico a ela, que não devemos apenas bater e depois falar, mas sempre primeiro a gente repreende para depois dar-lhe o castigo que for necessário. E ela também diz aqui ela traz uma ilustração aqui neste capítulo sobre a criança, ela não obedece mais a nós simplesmente com o que nós falamos, e sim conforme a nossa postura, os nossos passos, onde a gente devemos sempre também reavaliar a nossa postura, o que estamos fazendo, porque as crianças ela vai sempre imitar nós, que a criança sempre buscar imitar a nossa postura ao invés do que estamos falando. E dando continuidade, o próximo capítulo é o capítulo 7, que chama Lidando com o Manipulador. Ela traz uma definição de manipulação que se diz o seguinte: que manipulação é uma tentativa de ganhar controle sobre outro indivíduo
ou situação ao incitar uma reação emocional em lugar de uma resposta bíblica daquele indivíduo. Para um cristão, a manipulação é usar meios não bíblicos para controlar ou influenciar outra pessoa. Que ela vem falar sobre a manipulação, da definição que é, e vem falar como devemos estar sempre atentas aos nossos filhos sobre a postura deles de manipular. Às vezes a gente não percebe, mas a gente devemos sempre buscar esse conhecimento se a criança está agindo para nos manipular ou se realmente é algo que não seja manipulação. Ela pega e fala sobre uma situação que aconteceu com a filha dela, onde a filha dela tentou manipular usando a palavra, um versículo da Bíblia, com a sua amiguinha. E ela viu que ela estava pegando o que estava escrito na Bíblia e usando de forma para manipular a postura da sua amiguinha, que ela queria que a amiguinha dela agisse conforme ela queria. Então ela estava usando isso de forma manipuladora. E ela pega e traz alguns pontos que a gente podemos sempre estar atentos aos nossos filhos se ele está agindo de forma realmente que seja um manipulador. Ela fala sobre quando a criança é mais nova, a forma que a criança usa para nos manipular é agindo de forma chorosa, onde tudo que ela ouve um não ou ela quer algo, ela vai usar o choro para ganhar o que ela deseja, ou birras, ou quando é mais novo, mais realmente o choro, né? O choro, a birra, alguma postura de ficar emburrado. Essas são as formas quando a criança é mais nova. E quando a criança é mais velha, aí já fica temos mais dificuldade de entender se aquela postura da criança está sendo manipuladora ou não. Mas nós devemos sempre buscar essa atenção, porque muitas das vezes, quando a criança é mais velha, ela deixa aqui falando que ela pode usar o porquê, quando a gente fala alguma coisa, ela nos questiona com o porquê, por que estamos fazendo aquilo, por que não pode fazer. Então, aquela forma que ela vem nos insultar ou buscando resposta pode ser uma forma de nos manipular. E também retendo carinho onde não quer o carinho dos pais, se trancando em algum ambiente que não queria sair, tudo em forma de manipulação, né, para tentar ganhar o que deseja. E na página 106 do capítulo 7 ainda, ela diz: como pais, nós podemos julgar as palavras e ações de nossos filhos, mas não temos a capacidade de julgar seus pensamentos e motivações. No entanto, se formos sábios, podemos ajudá-los a avaliar o que está em seu próprio coração. Que é o que eu acabei de falar, que quando eles são mais velhos, a gente teremos um pouco mais de dificuldade de entender se a postura da criança está sendo manipuladora ou não. Mas que a gente devemos sempre buscar julgar, sim, a postura da criança para sempre instruí-las. O coração a gente nunca vai entender, que é Deus que sabe o que está passando no coração da criança. Mas a postura dela, nós sim podemos julgar, entender e levar a criança a realmente pensar sobre tal postura que ela está tomando, se realmente é uma postura digna de uma pessoa que se diz ser cristã. E dando continuidade no capítulo 8, que é o último capítulo dessa da parte 2, orientações para correção verbal. Ela vai falar que alguns pontos, são 6 pontos que ela traz aqui para nós, sobre a correção verbal que nós devemos fazer na criança, que é a primeira correção, a primeira orientação, na verdade, que ela traz, examine seus motivos. Quando vamos corrigir a criança, a gente deve examinar os nossos motivos. Se a gente vai corrigir a criança porque ela está desobedecendo algo nosso, que nós desejamos, ou se ela realmente está desobedecendo a palavra de Deus. E que a gente, sempre que a gente for corrigir a criança, que a gente ore, buscando uma orientação e discernimento para poder instruir a criança. E também, quando a gente for instruir a criança, corrigir, repreender ela, que a gente repreenda a criança com a voz mansa, que a gente não venha perder o controle de nós mesmos, né?
e esbravejar ou repreender a criança. A orientação 2 é examine sua vida. Quando a gente for repreender a criança, a gente olhar se a postura da criança, que a criança está tomando, foi porque nós pais provocamos, porque muitas das vezes nós provocamos algo na nossa criança e quando a criança age de forma que não gostamos, queremos repreender elas, né? Então a gente devemos examinar nós mesmos, nós pais, primeiro. Fui eu que tomei fiz com que a criança tomasse tal atitude? Eu fiz alguma coisa? Meu exemplo está sendo bom para que a criança não está me copiando? Aquela postura que a criança tomou é uma cópia minha? Então a gente devemos sempre examinar nós. A terceira orientação, ela diz, escolha o momento e o lugar certo. Porque muitas das vezes nós vem repreender as nossas crianças perto de outras crianças, onde quando a gente vai repreender a criança por algum comportamento, dependendo da forma que foi e a forma que estamos tomando o rumo da repreensão, quando chamamos a atenção da criança, ela já tira o olhar e o objetivo dela não é aprender sobre repreensão, e sim sobre a humilhação que ela está passando ao ser repreendida diante de outras crianças. O ponto 4 é escolha as palavras certas, que ela vem dizer que às vezes a gente acha que uma palavra não tem nada a ver, né? Um exemplo que ela traz a criança desobedece, ao invés dos pais dizer você está agindo de forma desrespeitosa. Alguns pais dizem você está fazendo feiura. Então ela diz que a gente devemos sempre tomar cuidado, trocar essas formas de dizer, trazer sempre mesmo a palavra correta. É igual falar que a criança está sendo teimosa, fala assim, você é teimoso, está sendo teimoso. A gente trocar essas palavras, dizer umas palavras mais corretas, tirando essas palavras que podem ter um peso maior sobre a vida da criança. A quinta orientação é escolha o tom certo da voz. Ela fala aqui que nós devemos sempre ter autocontrole, nós pais, e não sair gritando com a criança, esbravejando com a criança. E caso seja alguma situação em que nós pais queremos colocar para fora a nossa ira e esbravejar, que a gente vai para um cômodo onde estaremos sozinhos e coloque aquilo para fora, mas que não venhamos colocar sobre a criança, porque a forma que falamos é gritado com a criança não vai entender nada, ela vai ficar assustada e as pessoas também à volta também irá perceber que não temos controle suficiente de nós mesmos para educar as crianças, então que temos este cuidado de saber o tom de voz que usar com a criança e que a gente tenha sempre esse autocontrole sobre nós mesmos, de não esbravejar. E a orientação 6 e última, ela fala sobre esteja preparado para sugerir uma solução bíblica. Que todas as vezes que nós venhamos repreender a nossa criança falando que aquela atitude dela não é a certa, a gente devemos estar preparado com alguma passagem, algum versículo bíblico, alguma história que lembramos da Bíblia que se encaixe naquele momento para fazer com que a criança sempre leve as suas posturas que ela irá tomar com relação à Bíblia. O que a palavra de Deus fala? O que Jesus está falando sobre isso? Inclusive, aqui neste último capítulo, ela traz uma tabela. Essa tabela aqui, que dá para vocês verem, ela traz uma pequena tabela sobre alguns versículos e momentos que podemos usar com a criança. Essa tabela não coloca todas as coisas, inclusive ela mesma fala, porque são muitos assuntos que a criança vem desobedecer e que cabe de alguma forma para disciplinar a criança com a palavra, mas ela faz alguma orientação aqui, alguns exemplos de como a gente agir para agir com a criança. Assim a gente vem ter um modelo quando a situação acontecer, não está aqui, mas a gente já tem um modelo de como agir. Porque às vezes a gente acha que é fácil, mas muitas das vezes não é fácil repreender a criança e trazer um contexto bíblico para que se aplique naquele momento, fazendo com que a criança venha pensar sobre a sua postura e ter correlação dela com a Bíblia. E estes foram os capítulos na qual estará a parte 2, que é como repreender biblicamente. E o próximo vídeo será sobre
a parte 3, onde terá o tema geral, o uso bíblico da vara. Este será o tema do próximo vídeo e será a parte final do que irei trazer sobre este livro. Não me faça contar até 3.